Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 2 de julho. Começa agora a reunião extraordinária da Comissão de Saúde, colegiado presidido pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos aos trabalhos. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e não havendo nada no expediente, adentro a fase da ordem do dia. Todavia, antes gostaria de cumprimentar a Daifane, é isso mesmo, Leila? Santos, supervisora Daiane. Nossa letra aqui não está boa não, hein? Daiane, nos desculpe. Daiane Santos, supervisora do Sul. A Mônica Torres, coordenadora operacional da região Sul. O Leilson Duarte, superintendente do SAMU Sim Norte. Dr. Gustavo Aguiar, procurador do município de Nova Venécia. Tamara Altué, coordenadora administrativa do SAMU Sim Norte. Gilbele Feitosa, responsável técnica do SAMU Sim Norte. Quem que é a Gilbele? Seja muito bem-vinda. Catiúça, gestora do Sim Polo Sul. Leilson Duarte, superintendente do Sim Norte. Michele Batista, minha amiga, coordenadora do SAMU Sim Polo Sul. Alexandre Aquino, nosso subsecretário de contratualização da Secretaria de Saúde, representando aqui o secretário Miguel Duarte, o governador do estado, Renato Casagrande. Vinícius Lousada, executivo regional da Avante Social. Silas Augusto, gerente comercial da Avante. Doutora Daniele Scherrer, ginecologista obstetra. Andréa Rodrigues de Souza, coordenadora do SAMU Norte. A reunião extraordinária para debater, para receber os representantes da Secretaria de Saúde do Estado, dos consórcios públicos de saúde do Estado, das empresas Avante Social e LifeMed, para prestarem esclarecimento sobre as denúncias no relatório recebidas do ofício 08/2024, que versa sobre direitos dos funcionários do Serviço de Urgência e Emergência do SAMU, por solicitação do deputado Wellington Calegari. Antes de nós começarmos a reunião e passarmos a palavra para o deputado Wellington Calegari, eu vou destinar a palavra ao deputado Zé Preto, do município de Guarapari, para suas considerações e cumprimentos do nosso casal de amigos que recebemos hoje também na Comissão de Saúde como visitantes. Por favor, Zé. Bom dia a todos. Presidente, é com muita honra que nos recebemos aqui o Judeí, nosso pré-candidato lá de Guarapari, a vereador, e a missionária Raimunda, missionária da Igreja Assembleia de Deus, lá de um bairro, lá na Prainha. Ela presta um trabalho não só de levar o evangelho, mas também ali de estar acolhendo pessoas, que é um bairro muito carente. Então, a gente tem que falar isso e mostrar que você faz um ótimo trabalho lá, é um casal unido na igreja e unido pelo bairro. Então, assim, está de parabéns, obrigado pela presença aqui. E é amiga também de Dr. Bruno. Então, doutor, é uma satisfação estar recebendo elas aqui e saber que você é amigo desse casal também maravilhoso lá de Guarapari. Judeí e Raimunda são queridos, conheço a família deles, a casa deles, já tive o prazer e a honra de ser recebido com muito carinho, tá certo? E recebam também o nosso carinho aqui da Assembleia Legislativa, em nome do deputado Zé Preto, deputado Calegari. Traduza-se aí a um abraço caloroso ao município de Guarapari. Eu vou conferir a palavra ao proponente desta sessão, o deputado Wellington Calegari, para que faça suas considerações e apresentação acerca do tema, para que nós possamos iniciar os debates. Por favor, com a palavra, o Wellington Calegari, pelo tempo que entender necessário. Um bom dia a todos. Muito obrigado, senhor presidente, Bruno Rezende, nobre deputado Zé Preto. Obrigado a todos que se fazem presentes, muito obrigado pela presença de todos. O objetivo dessa audiência, dessa sessão da Comissão de Saúde, é debater e averiguar, discutirmos a questão das questões relacionadas às condições de trabalho do SAMU 92. A princípio, começou esse assunto a ser levantado, nobre deputado Zé Preto, nobre deputado Bruno Rezende, devido às denúncias que eu recebi em meu gabinete
a respeito das condições de trabalho dos trabalhadores do SAMU Norte, né, do Consórcio Norte, depois também Noroeste do Espírito Santo. E aí começou o meu gabinete a receber também de outras regiões do Espírito Santo. Nós sabemos a importância gigantesca do SAMU para toda a população capixaba. Todos nós, independente de classe social, somos tributários do SAMU, somos necessitados do SAMU. Então, a necessidade que temos desse serviço, que hoje está sob supervisão dos consórcios e que atende a população capixaba, é imensa. E confesso que eu fiquei, quando eu comecei a adentrar no assunto e verificar o que estava acontecendo, quando comecei a me inteirar do assunto, eu comecei a ficar um pouco chocado com certas coisas. Vou até pedir aqui para colocar ali algumas fotos, alguns slides, de algumas imagens que chegaram até a mim. Deixa eu até perguntar aqui, tem algum profissional do SAMU, algum funcionário aqui entre as pessoas? Algum trabalhador? Não, né? Realmente alguns ficaram de vir. Inclusive foram relatados até um certo temor, não sei se fundado ou infundado. Então vou ler aqui, brevemente, algumas situações. Aqui, nós temos aqui algumas unidades. Essa foto foi tirada, é do Sinorte, é de um posto do Sinorte. Aqui trata-se de uma foto que foi enviada pelo WhatsApp. E eu aqui, não estou fazendo, pessoal, juízo de valor. É uma foto, para contextualizar. É complicado, a gente sabe que uma foto fora do contexto também ela pode também realmente estar fora do contexto. Não quero aqui dizer, olha, o serviço é ruim por causa disso. A foto foi acompanhada de uma denúncia de péssimas condições, de que não havia a devida estrutura, de que aquele posto não estava devidamente adequado e que não havia estrutura necessária para a limpeza dos implementos. Eu vou ler aqui o relatório que foi feito das denúncias de forma sucinta, até para que vocês possam depois poderem trabalhar em cima disso. Vamos ler aqui, vou da forma mais abrangência geográfica. O SAMU 92, ao estender-se por todo o território capixaba, enfrenta desafios singulares decorrentes da diversidade geográfica e demográfica do Estado, com comunidades urbanas, suburbanas e rurais. Cada localidade demanda uma abordagem adaptativa para garantir que a resposta em emergências seja eficiente e eficaz em todas as circunstâncias. Aspectos estruturais e operacionais. O funcionamento do SAMU 192 no Espírito Santo é estruturado por meio de uma rede de bases, ambulâncias e equipes de profissionais de saúde altamente treinados. A coordenação entre esses elementos é crucial para assegurar tempos de resposta rápidos e uma cobertura abrangente, tornando-se imperativa a compreensão das dinâmicas internas de gestão e operação. E aqui vou entrar em algumas das muitas reclamações que começaram a chegar até nós. 1. Atraso dos pagamentos. Observa-se uma sistemática recorrência de atraso nos pagamentos dos salários, variando entre 10 e 17 dias após o 5º dia útil, desde o início do SAMU 92 em dezembro de 2020. 2. Benefícios não recebidos. A ausência de benefícios, como ticket de alimentação, é uma constante desde o início do SAMU 92, com a gestão da Avante Social e o consentimento do consórcio Sim-Norte, que refere-se ao Sim-Norte. 3. Irregularidade nos pagamentos. Nota-se uma regularidade no atraso do pagamento do 13º, foi quando realmente a denúncia chegou mesmo estourando na minha mão, do 13º, porque nós estávamos no mês de março e ainda não tinha sido pago o 13º do ano anterior. Né? Se me falha a memória, foram mais ou menos isso. A parte do 13º estava atrasado.
Regularidade no atraso do pagamento do 13º e das férias, descumprindo os prazos legais e gerando impactos na estabilidade financeira dos profissionais. Né? Eu, sinceramente, confesso que na minha vida profissional nunca passei por isso. Eu trabalhei na iniciativa privada, trabalhei como sou servidor público. Nunca na minha vida eu tive atraso na minha vida de 13º, nunca tive. Não sei o que seria passar por isso. É uma coisa complicada. E isso me impactou muito. Eu vi médicos reclamando, médicos não, vi enfermeiros e técnicos de enfermagem reclamando, isso me impactou. Escassez de uniformes, essa também foi uma outra coisa que me impactou muito. A limitação de uniformes persiste, isso aí, esse relatório já tem um tempo, tá, gente? Pode ser que tenha tido uma alteração. A limitação de uniformes persiste desde dezembro de 2020, com profissionais possuindo apenas um macacão para trabalho, além da falta de botas, com apenas um par desde o início. E aí realmente ficava, os profissionais mandaram isso aí. Como que eu posso ter um único macacão, sendo que eu lido com pessoas contaminadas, eu lido com profissionais, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que lidar, eu tenho os plantões, e desde 2020, nós já estávamos em 2023, né, que começou as denúncias, 2024, então você tem um desgaste da roupa, você tem toda uma situação, mas parece que depois forneceram mais. Depois que as denúncias começaram, que nós começamos a ir para as redes sociais, que nós começamos, enfim. Mas isso parece que não se refere apenas ao Cinorte. Isso aí parece que nos outros consórcios também era um único uniforme. Se eu estiver enganado, equivocado, por favor me corrijam. Né? Estamos aqui para averiguar. 5. Condições precárias nas bases. As deficiências na oferta de água mineral nas bases do SAMU no norte do Espírito Santo, aliada à obrigação dos funcionários de custearem esta necessidade, evidencia uma lacuna nas condições de trabalho. Né? Faltava água e eles teriam que eles mesmos comprarem a água que eles consumiam. 6. Autolimpeza das ambulâncias. A prática de autolimpeza nas ambulâncias pelos próprios funcionários expõe-nos a riscos significativos de contaminação, especialmente no manuseio de resíduos biológicos. Então, eles mesmos tinham que fazer essa limpeza, não havia uma equipe para fazer. E como eu falo, tem até que ver as questões técnicas, como que é feito normalmente. Isso foi uma denúncia que eles colocaram, não é? E aí eu gostaria de discutir como que é feito, é desse jeito mesmo, é normal, não é? Problemas de gestão. A inadimplência nos salários de médicos do SAMU 192, no norte do Espírito Santo, por 3 meses, eleva a ameaça de greve, destacando o desafio na relação entre as prefeituras e a empresa Avante. E aí eu vou falar aqui de uma coisa, de um relato, doutor Bruno, pungente, que eu recebi de uma médica, que eu nunca esperei ouvir isso de uma médica, de São Mateus, uma médica, que me chocou, porque ela me mandou uma mensagem de WhatsApp que ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel dela. Porque ela estava 3 meses sem receber. Ela falou: deputado, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Estou aqui, meu vínculo é esse, eu não sei o que eu faço. E um médico passar por uma situação dessa é inconcebível. E aquilo me gerou um troço, eu não sabia também o que fazer. Foi aí que eu fiz um vídeo, falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Eu sei que os médicos não são seletistas, né? São contratos, são pessoa física, né? Pessoa jurídica, desculpa. São contratados pessoa jurídica. Então eu queria entender também qual é essa dinâmica. Eu não sou, a princípio, contra a contratação de médicos, pessoa jurídica, a gente sabe que os salários de médicos são muito elevados, existe também toda essa questão do custo, né? Mas, assim, que pelo menos nessa questão do pagamento em dia, o que está acontecendo? Aí vem aqui, comentários de grupo de WhatsApp. A comunicação de grupo de WhatsApp reflete a insatisfação. Não sei se está aí, aí
tem aí algumas questões de desconto salarial. Onde? Ah, tá. Esse aí que está o desconto do salário inteiro? Que é outra coisa que não entenderam. Que vocês podem observar que descontou tudo. O salário foi feito... Que o funcionário veio falar para mim... Isso aí esse aí foi lá do sul do estado. Foi em Cachoeiro de Itapemirim, correto? É, de Cachoeiro de Itapemirim. Que veio descontado o valor inteiro. O valor inteiro. Não é? E os funcionários começaram a me contar essa situação e parece que não se refere a todo o sul do estado. A dinâmica de Cachoeira é diferente da do restante do Polo Sul. Mas tem um problema que está ocorrendo lá referente à questão do piso da enfermagem, não é? E eu queria até entender esse problema, por que houve esse desconto brutal e o pessoal colocou também. Eu estou colocando as questões em bloco para não ficar enfadonho, né? Toda hora colocando várias questões. E aí, não vou aqui ler todas elas, mas aqui eu gostaria de colocar aqui, por último, eu já vou entrar nessa questão do rompimento do contrato Sim-Noroeste e Avante Social, correto? Ainda está nessa situação de rompimento, correto? Está rompido. O contrato da Sim-Noroeste, do consórcio Sim-Noroeste e da Avante Social foi rompido, não é? Existem acusações de ambas as partes, de não cumprimento e tudo mais. Eu gostaria até que houvesse um esclarecimento. Eu acho que o Sim-Noroeste está aqui hoje. Não está aqui hoje? Não veio. Infelizmente. É uma pena. Né? Até gostaria que ficasse registrado, né, a não presença de nenhum representante do Sim-Noroeste. A Avante gentilmente compareceu. E com esse rompimento, ficou sem pagamento a indenização da multa rescisória dos funcionários. Correto isso? Porque não foi feito o depósito. Bom dia a todos. Bom dia. Pode se identificar. Meu nome é Silas, eu faço parte do Instituto Avante Social, respondo pela gerência comercial. Aqui estão os colegas, né, representando também aqui o Estado do Espírito Santo, coordenadores e o Executivo. No que se trata do Sim-Noroeste, foi um consórcio que solicitou o rompimento contratual com o Instituto, né, e ele não fez o último repasse que era para ter feito e pegou todas as rescisões e fez diretamente com os respectivos funcionários. Existem algumas situações pontuais de alguns colaboradores, né, que devem ser revistas no que tange valores a menos, mas o Sim-Noroeste que fez esse aporte, não foi o Instituto. Então foram feitos os depósitos, né? Foram feitos. Sim. Reitero que existe ainda situações pontuais a serem resolvidas, porque não foi feito, em alguns casos, a forma correta. Faltou valores. Bom, então, já para encerrar minha participação aqui, por último, eu quero só aqui deixar consignado alguns relatos, né, que eu vou resumir basicamente, de que supostamente estaria também, quando começaram as denúncias de profissionais do SAMU reclamando, e não vou colocar aqui, expor, né, profissionais, porque foram muitos médicos, foram muitos técnicos de enfermagem, foram motoristas, e de que eles estariam sofrendo pressão da administração para não fazerem. Né, estariam sofrendo ameaças de demissão, de realocamento, e por aí vai. Né?
Então, eu gostaria também até de discutir sobre isso e colocar. Claro, não estou eu fazendo acusação e nem dizendo. Só estou colocando que, obviamente, o importante é termos um ambiente que seja de bom para todos, né? Afinal de contas, nós precisamos desses profissionais. E nem quero dizer que todas as denúncias são verdadeiras. É lógico que não. A gente temos que ouvir todos os lados. Eu acredito que todos estão interessados num bom serviço, né, que atenda a população. Pois uma coisa que eu digo e repito, todos dependem do SAMU, todos. Até o próprio servidor do SAMU vai em algum momento depender dele, né? Então, basicamente, eu encerro aqui a minha pontuação neste momento, colocando-me à disposição e querendo entender, e por último, a questão do piso salarial também, que eu gostaria de entender. Como que está definido isso hoje nos consórcios? Basicamente, eu encerro aqui as minhas colocações, senhor presidente. Ok, considerações feitas pelo deputado Hélio Calegari, proponente dessa sessão. Entendo que, para a gente poder ter um debate propositivo, a gente podia ouvir representantes dos consórcios, de todos os consórcios, e também da empresa Avante, acerca do contexto geral do que foi pautado aqui pelo deputado Wellington Calegari. E também ouvir o nosso subsecretário de contratos, Alexandre Aquino, uma vez que o Estado cofinancia parte do SAMU na região norte, noroeste e sul, né? Fato que não acontece aqui na região metropolitana, porque financia de maneira completa, né? E a Avante também, sim. A Avante também. Vamos começar, então, ouvindo aqui a Andréa Rodrigues de Souza, que é coordenadora do SAMU Norte. Por favor, Andréa, com a palavra. Bom dia a todos, deputados. Prazer poder estar aqui, poder esclarecer um pouquinho. Como o deputado encerrou a fala dele, nem todas as denúncias são verídicas, né? Hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, a gente pode falar o que quiser, né? Escrever o que quiser e dizer, de fato, aquilo que seja apropriado à minha pessoa, né? Tem coisas que realmente precisam ser averiguadas. E aqui, como a minha fala, né, como coordenadora, estou na gestão da região norte, eu fiquei muito triste nessa fala de que os colaboradores são pressionados, ameaçados, porque eu, de fato, tento ser o mais humana possível, né? Eu e meus colaboradores da gestão, da parte administrativa. Tanto é que a nossa região norte é a que menos tem vazão, né? Demissões. E quando se tem, são colaboradores que saíram e já estão voltando, porque até vem a nós pedir para poder retornar para o trabalho. Ou seja, a nossa gestão ela é voltada não somente na razão, né, em números e em papéis, mas também na emoção, porque até o próprio serviço em si já diz tudo. Nós trabalhamos com vidas humanas, então a gente tem que ser uma boa porcentagem de situações humanas. Eu me apeguei muito a essa fala, posso deixar as partes financeiras e burocráticas para os meus colegas que também são da área financeira, para poder explicar um pouco melhor para vocês. Mas eu me apeguei muito a essa última fala. E estou à disposição para esclarecer a qualquer momento. Se quiser, deputado, estamos à disposição para recebê-lo. Se quiser, eu vi que citou muito a questão da base e dos colaboradores da base de São Mateus. É uma base bem grande, né? Porque ela tem as unidades avançadas e básicas, então os colaboradores são de maior quantitativo. Fique à vontade, a gente pode reunir lá com o pessoal, esclarecer tudo e colocar em prática o que for de o que tiver ao nosso alcance, colocar em prática para que eles realmente sejam colaboradores felizes, né? E estejam tudo alinhado. A gente quer sempre o melhor para todos. E deixo bem claro também que nós estamos há 3 anos caminhando com o sonho do SAMU para todos, em toda a região, em todo o nosso estado. Se nós formos comparar a metropolitana, hoje completa-se mais de 16 anos de atuação. Então, nós, comparados a eles, nós somos crianças que já deixamos de engatear, é claro.
mas a gente ainda está nos primeiros passos, muito bem avançado. Eu pontuo, né? Nós já estamos bem avançados pelo tempo que estamos caminhando, mas temos muito a que melhorar, sim, principalmente nessa questão financeira, que aí eu vou passar para e deixo para eles falarem, porque o que norteia o nosso trabalho, de certa forma, dá umas condições melhores, se finda na parte financeira, nos repasses que temos que ter, nos dissídios, né, de rever as questões contratuais. Mas pode ter certeza, estamos sempre em busca do melhor. Só uma pergunta, não da questão financeira, mas realmente a questão das bases, o uniforme, por exemplo, é um só mesmo por funcionário? É isso mesmo? Deputado, eles são plantonistas. É 12 por 36, 12 por 60. Esporadicamente, a maioria das vezes, por pedido deles, conseguem fazer um plantão de 24. Então, é um uniforme. E ele é trocado conforme necessidade. Jamais uma foto dessa, quando chegou ao nosso conhecimento, esse colaborador ficou com um coturno desse. E assim também como todos os outros. Qualquer macacão que venha a se deteriorizar, ele é trocado. E quando acontece de ter alguma sujidade, muitas vezes é por negligência do profissional. Porque hoje, dentro de uma ambulância, eles têm o macacão descartável, ele tem o avental. Quando se chega uma ocorrência para eles saírem, eles recebem um resumo do que pode ser. Então, eles já sabem, se for um acidente, se tem uma fratura exposta. Se tem uma fratura exposta, possivelmente muito sangramento. Quando eu entro na ambulância para poder sair, o que eu preciso fazer? Colocar os meus paramentos. Dentro dos paramentos, eu posso usar o macacão, eu posso colocar um avental, que eu vou evitar ter a sujidade. Temos a capa de chuva, que se está num tempo chuvoso, eles podem. E por baixo do macacão, se pedido, não é exigido, mas é de praxe, ele tem uma outra roupa. Chegou dentro da base, ele pode tirar essa roupa e deixar, né, um tempo. Nós temos os uniformes reservas. Não é de acordo, porque os reservas ele é um tamanho padrão. Então, eu uso um P, pode ser que esteja disponível um G para mim. Nunca menor, mas sempre maior. É uma coisa que fica desconfortável, não vou ficar bonita, mas fico funcional. Ok. Para complementar, a região norte, Leilson Duarte, superintendente Sim Polo Norte, do Sim Norte, com a palavra. Deputados, bom dia. Bom dia, companheiros aqui presentes de outros consórcios. Bom dia à equipe da Avante aqui presente. A nossa equipe do Sinorte, bom dia. E, deputados, eu gostaria de pedir ao nosso representante da Secretaria de Saúde, o Alexandre, bom dia, Alexandre. Se os deputados nos permitissem, o Mauro, que é o nosso assessor jurídico, antes da minha fala, fazer um breve relato da história do SAMU para a gente. Por favor, com a palavra. Bom dia, deputado Bruno. Bom dia, deputado Caligari, deputado Zé Preto. E em nome do Alexandre, eu saúdo todos que estão presentes a essa sessão. Gostaria só de fazer um registro inicial, né, tanto o presidente do Sim Polinorte quanto o presidente do Sim Noroeste não receberam a convocação para essa reunião. Por isso, a ausência desses dois consórcios que também operam os serviços do SAMU. Os serviços do SAMU eles são operados hoje por 4 consórcios públicos, né, de saúde, consórcios esses constituídos a partir de 1998 e que foram desafiados pelo governo do Estado por meio do decreto estadual 4548-R de dezembro de 2019, e no ano de 2020, então, os consórcios se reuniram e, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, foi elaborado, então, um edital de licitação, um chamamento público, e combinado esses consórcios de colocar esse edital no mesmo prazo, né,
serem lançados ao mesmo tempo, a fim de atrair várias entidades que pudessem concorrer, né, dentro desse certame. Isso foi feito, o edital passou pela revisão da Secretaria Estadual de Saúde, foram inseridas algumas condições nesse edital, mas houve uma parametrização. Antes do edital e de ser passado esse serviço ao SAMU, do SAMU para os consórcios, houveram deliberações de CIR e CIB. Então, nessas deliberações de CIR e posteriormente homologadas pela CIB, o Estado do Espírito Santo se tornou o primeiro estado do Brasil a ter uma base do SAMU em todos os municípios do estado. Ou seja, hoje é o único estado do Brasil que tem uma base do SAMU em cada município. Então, é um serviço realmente diferenciado que é prestado. Até 2020, nós só tínhamos o SAMU implantado em 23 municípios. A partir de 2020, com essa licitação realizada pelos consórcios, o SAMU foi ampliado no ano de 2021 para mais 55 municípios, atingindo assim a totalidade de 78 municípios atendidos pelo serviço do SAMU. O certame se deu, em cada uma das regiões houveram várias entidades participantes, e aconteceu da Avante Social ser a entidade que ofertou a melhor proposta, o menor preço em todos os consórcios, né? E com isso, hoje, ela estava até pouco tempo atrás em 4 consórcios, hoje está em 3 consórcios, com o Sim Noroeste fazendo a gestão direta. O decreto SAMU para Todos, ele cria essa política estabelecida SAMU para Todos com o cofinanciamento de 60% do Estado e 40% dos municípios, até que tenha o recurso federal. Nós tivemos agora com a equipe, né, sob a maestria do subsecretário Alexandre, né, conseguimos a habilitação junto ao governo federal e já tem a portaria agora a partir de março da habilitação do serviço. Então, em breve, teremos já recursos também do governo federal. Mas até a presente data, o SAMU vem sendo custeado com recursos do governo do estado e também do governo estadual. Atualmente, então, são 3 consórcios que a Avante faz a gestão do SAMU, dentro do Estado do Espírito Santo, e um consórcio, que é o Sim Noroeste, que está fazendo a gestão direta do SAMU. É importante destacar que com esse serviço, durante a pandemia, né, salvaram-se muitas vidas. Caso não tivesse sido implementado tempestivamente, talvez o Estado do Espírito Santo tivesse passado por um momento muito mais difícil durante a pandemia do Covid. Mas como o serviço já estava implantado, foi implantado exatamente quando veio a Covid, então foi possível, por meio do SAMU, implantado por intermédio dos consórcios públicos Sim Norte, Sim Noroeste, Sim Polinorte e Sim Polo Sul, né, salvar muitas vidas aí dos capixabas. Esse é o relato que eu tenho a passar para a Comissão de Saúde e me coloco à disposição. Ok. Doutor, muito obrigado pelo seu relato. Apenas para registro, todos os consórcios foram convidados. Nós temos o registro aqui de todos os convites, das gestoras, tanto dos consórcios quanto do SAMU. Então, se por acaso não estão presentes, não foi por falta de convite. Mas eu confiro novamente. Por favor. Aproveitar que o senhor está com o microfone, por que o SAMU ele vai numa fase assim, que a pessoa dá um infarto, um senhor de idade, ele infarta, todo mundo sabe que foi infarto, até os curiosos, e eles encaminham para o SML. Eles encaminham, não têm autonomia de dar o diagnóstico ali. Por que isso? O senhor pode explicar? Se o deputado Zé Preto me permitir, só gostaria de esclarecer ao deputado Bruno que eu conversei com os 2 presidentes de consórcio e ambos alegaram até a manhã de hoje que ainda não tinham recebido. Então, só peço a gentileza realmente da Comissão de Saúde que tanto o prefeito Cid Cleigiles, que é o presidente do Sim Noroeste, quanto o prefeito Alessandro Broedel, né, pediram que, se mencionado o nome dos consórcios, fizesse essa justificativa, porque realmente alegaram não terem recebido nem no e-mail do consórcio e nem no e-mail do gabinete dos prefeitos. Só fazendo a justificativa, porque foi um pedido de ambos os prefeitos, viu, presidente? Os prefeitos podem se entender necessário solicitar a essa comissão que encaminhe os registros
para que fique salvaguardado a organização da Comissão de Saúde e a não presença dos prefeitos, que foram sim convidados, pelo que a minha assessoria está me passando aqui, inclusive com os e-mails correspondentes. Mas, por favor, resposta do deputado Zé Só Preto. para responder, não que o se... trabalho dele não seja brilhante. Eu falo na minha região, o trabalho do SAMU é brilhante, mas eles não poderiam, assim, só se eu me informar, se eles não poderiam concluir o trabalho e liberar o... Eu não sei se vai ser ele que vai conseguir te responder isso, porque é uma questão de fluxo de atendimentos, mas, por favor. Só poderia repetir, por gentileza, deputado? Porque, assim, até os curiosos, quando acontece um caso desse, a pessoa infartou. E o SAMU vai lá, faz o trabalho, tenta, eu acompanho vários relatos, tento o que pode, o que não pode, e quando não dá certo, mas a gente vê assim, no final eles dão aquele papelzinho, mas eles não concluem, eles não têm autonomia de concluir, eles têm que dar um encaminhamento mesmo para o SML de novo, porque assim, dá muito transtorno quando é interior, quando é lugar afastado. Então, eles não... Muitas famílias perguntam por que eles não dão o laudo já de uma vez. É infarto, eles não dão o laudo. Porque eles não têm competência para dar? Ausência de competência, exatamente. Tá? A partir do momento que ele chega e já existe o óbito, aí já foge a competência da equipe do SAMU. Não, mas costuma ele chegar lá e topar, encontrar a pessoa passando mal e a pessoa chega a falecer, eles não dão o laudo. Eu vou passar então para representante da Avante, porque é quem opera os serviços, né? Eu tinha entendido que ele chegou e já tinha ocorrido o óbito, mas eu passo então para a responsável pela Avante, que é quem opera o serviço, para que possa responder ao deputado, porque aí já foge a competência do consórcio essa pergunta. Obrigado. Não, de maneira nenhuma, eu quero que vocês entendam que de maneira nenhuma eles dão, eles só encaminham. Em relatório nenhum eles não dão. Bom dia, sou Mônica, coordenadora operacional da região sul. Deputado, é muito importante até as pessoas compreenderem, entenderem, para ter ciência, explicar e também não, né, no momento ali da situação, também não ficar transtornado, né? O que acontece? Quando ocorre um óbito, paciente, dependendo de uma causa natural, como o senhor falou, um infarto, a ambulância, ela muitas das vezes, ela é regionalizada. Né? Dificilmente a gente fica uma ambulância avançada com médicos só no município. Principalmente, por exemplo, na região sul, nós temos 4 polos de ambulâncias avançadas. Então, vou dar um exemplo aqui, cabal. Essa noite a gente teve um acidente grave lá na Serra da Aliança, em Muqui. Quem conhece, o doutor Bruno conhece a região. Um caminhoneiro, infelizmente, no desvio ali, ele perdeu a direção e caiu lá na ribanceira. A ambulância de Atílio Vivaco foi chamada, chegaram no local. Os bombeiros, devido ao local acesso, a nossa equipe SAMU não consegue chegar. Uma ribanceira, um local escuro e perigosíssimo. Os bombeiros, então, desceram, retiraram, no caso, o caminhoneiro. Quando chegou lá em cima, a equipe médica do SAMU foi e constatou o óbito. Infelizmente, já estava em óbito. A equipe, então, ela não pode... dar o laudo, como a declaração de óbito. Foi determinado, então, que esse paciente ele tem que ser direcionado ou para o município, se for uma causa morte natural, ou então para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. A gente tem muita dificuldade em município pequeno, que não tem SVO. Né? A gente sabe, eu sou de Atílio Vivaco, municípiozinho pequenininho, você conta, às vezes, com o médico da cidade, com o médico do PSF. Tá? Mas as ambulâncias, que na verdade, elas não possuem declaração de óbito lá dentro da ambulância. Porque, muitas das vezes, a de Atílio Vivaco atende Muqui, Mimosa, Piacá. Se falecer um paciente de Apiacá, esse óbito vai ser contabilizado em Atílio, porque a ambulância está registrada lá no CNES de Atílio. Então, esse óbito precisa ser contabilizado como Apiacá. Então, precisa ser dada a declaração de óbito lá em Apiacá. Por isso, nessas situações de constatação de óbito, a equipe constata, relata, faz todo um relatório do óbito, do que fez, do que deixou de fazer. Mas a declaração de óbito tem que ser contabilizada dentro do município. Deu para entender? Isso, muitas das vezes, o médico, uma morte em casa,
sem uma causa conhecida naquele momento. Essa morte ela pode ser atestada pelo médico do paciente, né, caso haja um médico assistente que o acompanhe na rotina. Caso não haja, e esse paciente teve um AVC ou um infarto, alguma coisa desse tipo, mas não há quem conteste isso no momento do óbito, esse paciente ele tem que ser encaminhado para o serviço de verificação de óbito, e isso não é um fluxo do SAMU, isso é um fluxo que envolve, inclusive, a ética médica. Então, realmente, esse paciente ele não tem como ser atestado naquele momento. Eu sou oncologista, na verdade, radio-oncologista, e se eu tiver um paciente que morreu de câncer em casa, e o médico não se sentir confortável ou não entender que o diagnóstico foi causa óbito câncer, que deixe o confortável de atestar, apenas o médico assistente pode atestar, então esse paciente vai ter que seguir para o serviço de verificação de óbito. No primeiro exemplo que ela deu, um exemplo totalmente diferente, né, que foi trauma, morte violenta, e naturalmente esse paciente vai seguir para o IML para poder ser atestado esse óbito. Mas, infelizmente, traz transtorno mesmo, né? Principalmente em cidades pequenas que não tem serviço de verificação. Às vezes o paciente tem que vir parar em Vitória, Cachoeiro, quando tem médico lá, né? Porque a gente está passando um problema de não ter médico, principalmente aos finais de semana, em Cachoeiro da Pimirim. Então a região sul fica desassistida durante o final de semana, trazendo dor e sofrimento para muitas famílias capixabas no momento de dor. Então é uma questão de fluxo. Não é que o trabalho deles são maravilhosos, eles prestam um ótimo trabalho, mas assim, as famílias que passam por esse transtorno fica muito assim, dá um incômodo danado e ele fica perguntando, por que ele sabe, foi infarto, mas não dá o laudo, não dá o atestado que é laudo para você tirar o óbito. Então, eles acabam encaminhando e isso passa, tem vezes, doutor Bruno, passa, quando é família humilde que não tem carro para ir atrás, para ir liberar o corpo, passa até 2, 3 dias. É um negócio ruim. Mas não que o trabalho deles não seja, trabalho importante para a sociedade e é bem feito. Mas eu achava que talvez teria foi bom ele ter explicado, teria uma brecha que, eles viram que é eles até colocam, infarto, mas não parece que não tem a competência dá a entender que não tem a competência de dar o laudo, né? Na verdade, eles fazem o relatório. O relatório, né? O relatório e não dá o laudo. Só não pode dar o laudo por conta da explicação que minha colega né? fez e o doutor Bruno fez a pontuação. Só para completar, além disso, os nossos profissionais médicos, toda a nossa equipe, é regulamentada, tem normativas que seguem a central de regulação, que são os médicos que fazem todo o amparado, que ampara esse pessoal que está atendendo. Isso. Leilson, para completar seu comentário, já que ele cedeu parte do comentário para o nosso colega advogado. Primeiro, agradecer o Mauro aí pela colocação, né, de como funciona o SAMU no interior do Espírito Santo, que difere aí da Grande Vitória. Inclusive com a participação dos valores de 40% dos municípios, né, para tocar esse excelente serviço que o nosso governador Renato Casagrande teve a bela visão de levar para todo o estado do Espírito Santo. O deputado falou a respeito do piso da enfermagem. Esse valor do piso, seu deputado, ele vem complementar no CPF de cada servidor. Então, não é pago o piso, e sim nessa verba complementar, aonde assim que o consórcio recebe, é depositado para a Avante, e a Avante faz esse pagamento ao servidor, porque já vem o valor e já vem o CPF dele cadastrado. Agora, a respeito dos atrasos, por que estavam ocorrendo tantos atrasos dos salários e o 13º, e essa questão dos médicos PJs? Por que estavam ocorrendo esses atrasos? Na verdade, o contrato do Cinorte foi feita uma licitação onde teve como vencedora a Avante, né? A Avante é a prestadora de serviço. O consórcio tem a responsabilidade contratual de, até o dia 5º dia do mês, aportar o recurso que vai tocar aquele mês.
Às vezes, por um atraso de um município ou outro, a gente não consegue aportar 100% do recurso até o 5º dia útil. Mas, durante o mês, é aportado esse recurso, né, para que a Avante toque o serviço. A questão da contratualização do médico é feito com a parte da Avante. Deputado, só também para contextualizar sobre o Instituto Avante, nós somos uma instituição há mais de 25 anos no mercado, estamos sediados no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, atuando em vários eixos: saúde, educação, terceirização de mão de obra e socioassistencial. Então, é um instituto grande, já tem um grande legado aí dentro do mercado na prestação de serviço e contrapartida social. Pois bem, através desse modo de contratualização, através dos repasses financeiros, o Avante, eu venho destacar aqui com muita tranquilidade sobre atraso de pagamentos. Não existe atraso de pagamento de funcionários. Existe atraso, houve já atrasos de pagamentos de médicos, não tem nada disso de 17 dias, não procede essa informação. Essa informação, deputado, ela é da seguinte maneira. Quando o consórcio repassa, e aí eu estou falando todos os consórcios, tá? Vou falar de forma geral, quando ele repassa o valor do contrato para o Instituto Avante, nós fazemos o aporte financeiro para os respectivos funcionários, que de fato é a prioridade do Instituto, é o pagamento de funcionários, é a prioridade. Segundo, vem os nossos fornecedores. Só que o serviço médico é um serviço PJ, logo é um fornecedor, né? E aí, essa PJ, que é a empresa prestadora de serviço, que inclusive eu contactei o diretor, no qual não compareceu, pediu para justificar pela questão de saúde, parece que ele está com um quadro de dengue, LiveMed. E aí, deputado, se há esse pequeno atraso, esse gap de um dia para o outro, igual o Leilson explicou aqui, no repasse, esse gap acontece também com os nossos fornecedores. Mas não existe atraso há mais de 17 dias, e o senhor até, inclusive, chegou a falar 3 meses, né? Ela me relatou 3 meses. Não procede, deputado, não procede. Nós temos que ter em mente o seguinte: os serviços médicos, assim como os colaboradores, eles têm um fechamento de ponto. Ele é medido. Então, vamos supor, é de 25 a 25. As meninas podem me confirmar se essa data, André, é 25 a 25? 15 a 16. Então, há esse gap aí, mas não existe isso atraso de 3 meses, não. Essa informação não procede. Não ocorreu. Esse atraso de 3 meses não ocorreu? Não ocorreu. E os 17 dias? Também não ocorreu. Eu estou falando para o senhor que pode ter algum dia, 1, 2, 3 dias, mas isso, 17 dias, não chegou também, não. Não ocorreram atrasos de 5, do 5º dia e do 12º dia útil do mês, não tinha recebido? É o que eu estou falando para o senhor. O fechamento de ponto ele é do dia 15 ao dia 16. Então, esses médicos, eles não vão receber no dia 1º, no dia 5º dia útil, igual os colaboradores. O fechamento deles é diferente. Não, mas agora eu estou falando dos próprios colaboradores. Não existe atraso de pagamento de colaboradores assim. Não existe atraso de pagamento? Eu desconheço. 13º, não existiu atraso de pagamento de 13º? Aí, 13º, nós vamos entrar numa pauta do reequilíbrio financeiro que o contrato solicita, né? Nós já encaminhamos aos consórcios essa necessidade de reequilíbrio. Os consórcios têm tratado junto ao governo do Estado. Mas houve atraso de pagamento do 13º? Vou explicar ao senhor. O 13º, ele requer o passivo, um aporte do passivo. Então, toda empresa, o senhor trabalhou no setor privado, o senhor falou que nunca viu isso. Por quê? Essa empresa, ela vai guardando o passivo dela. Férias, 13º, aviso indenizado. Hoje, com a situação do contrato, o desequilíbrio contratual financeiro, ele não permite essa reserva de passivo. E aí há uma dependência, inclusive, no aporte todo ano
do IPCA, que o contrato é regido por IPCA, também é algo a se discutir posteriormente, porque o contrato de gestão, ele fala o seguinte, contrato de gestão, se você está faltando, você aporta, se está sobrando, você devolve. Hoje o contrato de gestão nosso do SAMU, ele é regido pelo IPCA, pelo índice de inflação. Então, assim, a gente depende disso também e utiliza disso, que era para aportar junto aos fornecedores, que era para dar também, né, os reequilíbrios que os fornecedores pedem, hoje não é utilizado. A gente utiliza isso para aportar 13º. Então, qualquer gap de atraso no repasse de IPCA, de dissídio, enfim, há uma cascata também desse tempo. Mas todos os colaboradores do Avante Social foram pagos, todos os direitos estão sendo preservados, conforme rege o contrato, conforme rege CLT. Só mais uma pergunta. Não há atraso de pagamentos, FGTS todo depositado. Todos depositados. Por que o contrato do Sim Noroeste foi rescindido? O contrato do Sim Noroeste foi rescindido por uma determinação, né, deles internamente. Eles decidiram, não sei, não vou poder explicar sobre a decisão deles, mas há alguns alegamentos de que, por exemplo, até interrupção de serviços, né, eles alegaram isso lá, coisa que nunca aconteceu, né, no Sim Noroeste, mas foi uma decisão interna que eu não sei explicar ao deputado. Unilateral, exatamente. Deputado, também é sobre a refeição. Eu já estou falando assim, porque para a gente não retomar e para o senhor já ir fazendo as colocações. Quanto à refeição, o ticket de refeição, hoje, a Avante, para exercer no Estado do Espírito Santo, existe uma convenção coletiva com o sindicato no qual ela segue, né, que é o Sindibref. O sindicato, dentro da sua convenção coletiva, ele não estipula aos colaboradores esse direito ao vale-refeição. Então, por isso que eu reitero a fala que todos os direitos previstos dentro do CCT estão sendo cumpridos rigorosamente. Ok. Vou conferir a palavra aqui agora a Michele Batista, coordenadora do Sim Polo Sul. Bom dia a todos, bom dia mesa, bom dia presidente, obrigada pelo convite de estar aqui. Hoje eu estou, né, como coordenadora do SAMU, dentro do Sim Polo Sul, um consórcio que atende a 25 municípios do sul do estado. Né? Temos a inclusão de Itarana, que não é sul, mas pertence, né, ao nosso consórcio. Nossa função, qual que é a nossa função lá enquanto consórcio? Nós estamos fazendo, então, a gestão contratual, cujo o executor é o Instituto Avante. Eu, no meu papel de coordenação, estou ali fiscalizando, junto com a equipe, né, sobre a coordenação, sobre a supervisão da Catiúcia, né? E aí, o que a gente faz? A gente supervisiona e coordena a gestão desse contrato. Nossa equipe, hoje, ela atua assim, de uma forma bem incisiva, né, em todas essas questões que você colocou. Então, assim, quando a gente recebe uma denúncia, da mesma forma que vocês recebem, a gente também recebe, logo, prontamente, a gente faz a notificação ao Instituto e vai apurar. Como o senhor mesmo coloca, o Sul, poucas denúncias em relação ao Sul. A nossa equipe, ela faz visitas constantes às bases, faz contato com os colaboradores, verifica a questão dos uniformes, foi uma coisa que a gente cobrou, e o Instituto ele respondeu de forma positiva, né, a nossa solicitação de aquisição de uniformes. Então, eu tenho o registro aqui que foi feita a aquisição, que já foi entregue. Então, os nossos colaboradores no Sul eles já se encontram com 2 uniformes, não tivemos atraso. Questão salarial, realmente, não tivemos. E o piso nacional da enfermagem, né, que é sempre questionado. Eu faço algumas visitas com as supervisoras das bases e a gente também é questionado. O piso, ele é uma complementação do Ministério da Saúde. Então, o recurso complementar vem através dos municípios. No nosso caso, a gente tem 3 municípios que fazem um repasse. Jerônimo Monteiro, Cachoeiro e Mimoso, que ficou com 23 municípios. Ele recebe o recurso dos 23.
Essa transferência, ela depende. Legislação própria no município, contrato. Então, são coisas que, às vezes, dá aquela burocracia que o colaborador não vai entender lá na ponta, que tem todo o direito de não entender. Eu também, como colaborador, talvez não entenderia. Então, hoje, qual é a nossa situação hoje? Nós estamos agora totalmente em dia com o repasse do complemento, tá? Estamos já com o repasse de maio, que é o último que foi feito, para não dizer o último. Junho foi aprovado agora dia 27, então, em breve também os 3 municípios vão fazer o repasse, e a gente, assim que recebe na conta, a gente solicita ao Instituto a nota fiscal e já paga para eles. E aí eles é que vão determinar de que forma vai fazer essa transferência. Vai fazer direto na folha de pagamento? Vai fazer uma folha complementar? Aquele contra-cheque realmente assusta, né? Um contra-cheque zerado. Mas talvez o contra-cheque do mês anterior foi cheio, né? Então, assim, a dificuldade do colaborador entender. Inclusive, pelo que a gente já conversou com o Instituto, eles até mudaram o mecanismo para não dar esse susto, né, de um contra-cheque vem muito cheio e o outro todos os descontos. Né? A gente conhece o nosso contra-cheque, sabe que tem todos os impostos a ser pago, mas às vezes o colaborador não entende. Né? Está acostumado com um contra-cheque de 3 mil, de repente de 7. Obviamente que o desconto de imposto vai ser maior. Né? Então, isso também já foi explicado, já foi entendido. Cachoeiro, nós estamos ainda com uma pequena situação, que é o quê? O Ministério ainda não passou para Cachoeiro um retroativo. Não é culpa do consórcio, não é culpa do município, não é culpa do Instituto. O dinheiro ele só vai a partir do momento que o Ministério faz o repasse. O Ministério da Saúde está fazendo algumas reiterações, alguns municípios já conseguiram receber o retroativo, e assim que Cachoeiro receber, ele também vai repassar. Mas está tudo em dia. Esse repasse do Ministério... Tem algo que precisa ser feito para o Ministério repassar esse valor para Cachoeiro? Está faltando alguma documentação? Não, o Cachoeiro está toda a documentação que pedia na plataforma. Simplesmente não veio? Não veio. Tá? Aí, assim, é coisa lá, né, a gente não tem acesso. E a gente também, enquanto consórcio, a gente não tem acesso a essa plataforma. Tá? É importante a gente colocar isso aqui, porque muitos colaboradores acham que depende do consórcio, e não depende. Todas as informações é o município que alimenta. A gente não tem acesso a alguma plataforma do CNES. O que a gente faz é o intercâmbio. A gente faz a ligação entre o município e o Instituto. Chegou o recurso, a gente nem fica na conta, a gente já transfere. Posso ajudar de alguma outra forma? Também deixo aqui o convite, você a fazer um convite às nossas bases. Vá ao consórcio, converse com a nossa equipe, faça uma visita. Cachoeiro, né? Que é uma base Cachoeiro boa. Já foi. Então, já vai lá. Chame a gente para estar junto. Nós fazemos visitas regulares. Todas as vezes que o município solicita, a gente está lá. Tá bom? Então, assim, fica à vontade para poder também estar fazendo a visita a gente. Maravilha. Catiú, você quer complementar? Já falou tudo. Tudo certo? Tá bom, ótimo. Deixa eu me ver aqui. Sim. Ok. Eu vou conferir a palavra ao Alexandre para falar em nome da secretaria, como um cofinanciador de todos os consórcios. Né? Isso que a Michele está falando, Calegari, é bastante importante mesmo. A gente também sair daqui e conhecer a estrutura. Eu conheço várias dessas unidades. Michele e Catiú já estiveram comigo em vários locais. O Leilson a gente se conheceu recentemente, já estamos marcando para conhecer lá no norte também. Então, eu tenho conhecido todas as estruturas de saúde do Estado, representando aqui a nossa comissão, inclusive a Vossa Excelência, que me outorgou essa possibilidade de representá-lo. Então, quando visito, trago os relatórios, isso é aberto a todos os integrantes daqui da nossa comissão. É importante, a gente tem limitações, mas lembrar que nós temos o único Estado do país, né, com 100% de cobertura do SAMU, que é um serviço fundamental, e
e, além disso, que permite que nós tenhamos cobertura para doenças que são responsáveis pelo maior número de óbitos no Brasil e no mundo, como as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Eu tenho defendido uma política ampla de implementação de cobertura do AVC. Alexandre já participou comigo diversas vezes dessa pauta. Nós já somos um estado diferenciado em relação à cobertura da política do AVC, mas, como eu tenho sempre dito, o nosso desafio é vencer o espelho, e a gente precisa ainda discutir, nós já discutimos aqui nessa comissão, com a presença de Vossa Excelência, o vazio assistencial que existe hoje nas regiões norte e noroeste do estado. Cachoeiro, nós temos uma unidade de AVC, que eu tive a satisfação de participar como diretor ainda do Hospital Evangélico Cachoeiro Itapemirim, à época da abertura dessa unidade, mas no norte nós não temos, de fato, um serviço que seja especializado em AVC. E o SAMU é a mola propulsora disso, né, fazendo parte aí da assistência de uma doença que é tempo dependente. Então, confiro aqui a palavra ao Alexandre, apenas fazendo essas lembranças. Bom dia a todos e todas. Saudar os membros do consórcio, excelentíssimo deputado Bruno Rezende, presidente da comissão, Calegari. Saudar e parabenizar, porque é uma ação extremamente importante. Eu acho que a gente tem que ter preocupação com os trabalhadores, com as pessoas, com os cidadãos do Estado do Espírito Santo. E, nesse sentido, dizer que ainda não temos, viu, deputado Bruno, ainda não temos a referência no Norte. A gente está trabalhando para isso. Vamos caminhar. É como o senhor falou, a saúde já tem evoluído bastante nos últimos anos. A gente tem trabalhado muito firme. E aqui está um exemplo, né, a participação dos municípios, dos consórcios representando os municípios, o governo estadual, ao qual o governador manda um abraço para Vossa Excelência, para o deputado Bruno, o Zé Preto não está agora no momento, o secretário também, Miguel Duarte, infelizmente ele não pôde vir, tem outra agenda. E, assim, dizer que o governo do Estado, assim que chega uma demanda, deputado, como essa, né, como foi muito bem colocado por todos aqui, saudar também o Leilson, o Mauro, enfim, a todos presentes. Quando chega uma demanda como essa do SAMU, é tida como prioridade, tá, dentro do governo, pela representatividade, não só pelo impacto político. A gente tem que ter a ciência que existe um impacto político, evidentemente a gente está num ambiente político, mas principalmente na vida das pessoas. E eu, particularmente, eu gosto sempre de destacar que eu sou usuário do SUS por opção. Eu não tenho plano suplementar, não incentivo porque é uma questão que todos são importantes dentro do sistema de saúde, mas por uma decisão particular, eu sou exclusivamente dependente do SUS. Né? Primeiro, porque eu acredito no público. Segundo, porque eu conheço e trabalho na assistência em saúde, então eu tenho que valorizar aquilo que eu faço parte, né? Essa é uma concepção particular e não entendo que todos devem fazer a mesma coisa. Tá? É uma questão subjetiva. Mas por que eu gosto de destacar isso? Porque, como o senhor falou, todos nós somos dependentes do SAMU. Né? Em algum momento podemos precisar. Espero que ninguém precise. Né? É o seguro que a gente tem para não querendo não usar. Né? Mas é bom tê-lo. Mas é bom tê-lo em excelentes condições. Né? Então, eu entendo perfeitamente que é importantíssima essa agenda para elucidar algumas questões que acabam, por vezes, jogando alguma certa mancha em algo que é extremamente importante para nós, que é o nosso serviço SAMU. Então, o que nós podemos fazer hoje, e está sendo feito, é esclarecer justamente aquilo que precisa ser melhorado no processo, mas eu já entendi perfeitamente que nós não podemos, e não estamos, de forma alguma, hoje, nesse momento, descaracterizando, né, ou depreciando o SAMU. Né? Pelo contrário, o SAMU ele é um excelente serviço hoje, e ainda vai continuar evoluindo, porque é essa a natureza de qualquer processo de trabalho, principalmente na área de saúde, é evolução constante. Né? E a gente que está trabalhando no sistema, a gente sabe, é algo orgânico, né? É um sistema. E, nesse sentido, dizer bem claramente, o governo do Estado, assim que teve conhecimento de algumas dificuldades que havia no sistema, principalmente de interlocução, né, coisas até periféricas, não exatamente da qualidade do prestador que está lá na ponta, do técnico, do enfermeiro, do médico, né, da ambulância. Nós, quantas vezes ouvimos denúncia, deputado,
de alguém não ser removido porque a ambulância quebrou ao ir socorrê-lo. Ou durante o socorro. Quantas vezes alguém fez uma denúncia de que foi maltratado por um profissional do SAMU porque não teve a qualificação ou até mesmo a cortesia, ser cortês com o usuário do SAMU? Então, isso tudo revela o quanto que o nosso sistema hoje tem evoluído. Né? A gente tem muito que evoluir, nós temos áreas como consultas e exames, vazio assistencial no norte, mas isso tudo é um trabalho intenso que vem principalmente, deputado, se me permite, da nossa diretriz maior, que é a do nosso governador. Nosso governador, ele sempre insiste, ele cobra diariamente melhoria da performance da saúde do Estado do Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabe que, apesar de fazermos um bom trabalho, estarmos no caminho, nós precisamos avançar. Né? Então, avançar no norte, como o deputado falou, na questão da AVC, e vamos avançar no SAMU. Vamos avançar em que sentido? Nós, Estado, Estado de governo estadual, é cofinanciador desse, que foi um programa inovador, como o deputado falou e outros presentes aqui, que nós temos 100% dos municípios do Estado com a base do SAMU, hoje já todas habilitadas. Qual o nosso desafio? Por que nós temos, então, que não descuidar? Porque nosso desafio não é a habilitação, ela já foi conquistada. Nosso desafio é qual hoje? É manter a habilitação. E para manter é muito pior do que ser habilitado. É ser ainda mais excelente naquilo que tem feito hoje. E como que nós vamos obter essa excelência? É entendendo o papel de cada um. Né? Então, assim, o Estado, ele não escolhe o prestador do consórcio, não escolhe o prestador do município. O Estado tem uma parceria com o município por meio do decreto 4548, pela portaria definido também pela portaria 228. Então, assim, nós temos um regulamento, nós temos uma regra do jogo, mas que nós entendemos o seguinte: esse regulamento, essa regra do jogo, é só para não ter uma confusão durante a execução do processo. Mas a parceria, ela se estende. Qualquer coisa, qualquer necessidade, o consórcio precisou bater na porta do Estado, nós estaremos lá prontos para ouvir, para recebê-los. E assim como foi durante, basicamente, desde fevereiro do ano passado, quando houveram alguns ruídos. E nesse caminhar até o momento atual, nós já evoluímos. Né? Por exemplo, a repactuação, como foi citado pelo representante do consórcio Avante, sobre PCA que está em cláusula contratual, isso não faz parte do nosso pacto com os municípios, porque não é uma relação contratual. Né? Isso não existe entre os entes. Mas a gente tem que entender o seguinte: é uma questão realística, é algo que influencia, é algo justo, é algo que pode ser absorvido pelo poder público, que deve ser colocado em prática. Então, vamos sentar e conversar. E resultado disso, deputado, nós fizemos um pacto com os consórcios, onde reajustamos o repasse, alguns em 3,16%, ou seja, um IPCA acumulado de 12 meses, e outros 3,86%, porque dependeu do último repasse que nós tínhamos feito, de aporte. Porque, além do repasse mensal, já combinado, pactuado, tá, em CIB e em decreto, nós fizemos repasses pontuais. E esses repasses pontuais também são considerados como um aporte. Isso aí do governo federal, do governo estadual. Além disso, nós mantivemos até o presente momento um incentivo criado pela Secretaria de Saúde de 20 centavos per capita. Hoje vocês financiam quantos por cento? 60% é a parte do governo estadual. E vai se manter 60% a 40%, como que se dá o cálculo a partir do momento que entra o recurso federal. Abate o recurso federal e 60% a 40% entre os entes. Então, assim, aquilo que entrar do governo federal, isso está na fórmula, lá no decreto, isso está bem claro, tá, deputado? Isso não é, como diz no popular, vozes na minha cabeça. Isso está na regra do jogo. É transparente, qualquer um tem acesso. Bom, então, assim, quando houve essa repactuação, foi um nítido passo dado pelo governo do Estado, no sentido seguinte: o que nós pudermos fazer, e é justo ser feito, para aprimorar o sistema, nós faremos. Esse foi o recado do governador Casagrande e do secretário Miguel, que a nossa equipe técnica colocou em prática. Uma outra questão muito importante, toda e qualquer dúvida que os consórcios tinham, nós estávamos sempre prontos para ouvir, para orientar,
para discutir, para aprender também com eles, porque nós não sabemos tudo, mas a gente pode, dentro daquilo que a gente conhece, né, ter uma massa crítica e juntos a gente construir uma solução, como já construímos várias. Né? E assim, volto a falar, o governo ele não defende modelo de contratualização. Isso a gente defende a independência do ente. Né? O senhor que é representante da Casa de Leis, um deputado estadual, representa o povo do Estado do Espírito Santo, o senhor sabe. Né? O município ele tem autonomia para definir a quem vai contratar. No caso, os municípios resolveram fazer o contrato com os consórcios, que, por sua vez, fizeram o contrato de gestão com o Instituto Avante. O governo do Estado não escolhe essa parceria. O governo do Estado apoia e sempre estará junto naquilo que for para aumentar e ampliar e melhorar o nosso serviço SAMU, junto com os municípios. Nossa interlocução é com os municípios e, óbvio, com os consórcios, porque é um consórcio público que representa os municípios. Então, assim, nós temos avançado muito, deputado, muito no sentido de organizar o nosso sistema, porque foi um projeto realmente muito audacioso do nosso governador. Eu acho que assim, tem que tirar o chapéu para o ato, porque nós saímos de 23 municípios para 78 municípios, né, 100%, e com ajuda, um esforço muito grande, aí nós temos que parabenizar todos os municípios que se envolveram, não pensaram duas vezes em encampar juntos com esse projeto, e que tem trazido grandes resultados para a população do Estado do Espírito Santo. Agora, de fato, sim, aprimoramentos se fazem necessário, e isso é coisa rotineira, é como qualquer processo. O senhor que veio também do privado, assim como eu sou servidor público há 16 anos, mas vim do privado, né, sou efetivo do governo do Estado, e existe uma coisa chamada PDCA. Esse PDCA nós colocamos em prática. Todo dia há um monitoramento, há uma visão, há uma pesquisa, há um estudo, há um encaminhamento para se melhorar nossas práticas. É assim que a gente evolui. E é por isso que, a cada dia, a gente consegue fazer um pouco mais dentro da saúde. A gente precisa, evidentemente, dar uma acelerada em alguns aspectos, mas a gente está, no caso do SAMU, eu digo para o senhor, tá, com toda a certeza absoluta, o caminho do SAMU está cada vez mais para convergências do que para divergências. Divergências pontuais entre os prestadores, isso se discute entre os contratados e os contratantes. Né? Mas, a partir do que se tem dito, do sistema como todo, está cada vez mais se organizando, cada vez mais fortalecendo as parcerias com municípios. A interlocução é algo muito dinâmica, frequente e direta. Então, assim, dizer que o Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Saúde, estará sempre disposto a ouvir, né, sempre disposta a colaborar, orientando, né, instruindo, aprendendo, participando de alguma forma, mas nunca não é o perfil do nosso governador, muito menos do secretário, deixar com que qualquer tipo de situação seja exclusiva simplesmente para que os municípios resolvam. Tá? Então, a gente não desampara, a gente está junto, nós estamos monitorando e estamos intervindo dentro daquilo que é de nossa competência. É isso que eu queria deixar registrado para Vossa Excelência. Eu vou deixar a palavra aberta, se alguém quiser se pronunciar, só levantar a mão. Todos satisfeitos? Deputado Wellington Calegari, para suas considerações finais. Só para encerrar, o que eu posso dizer? Como foi dito logo no início, o objetivo aqui nunca foi atacar, denegrir ou destruir, né, nosso querido SAMU. Pelo contrário, concordo perfeitamente com as palavras do senhor Alexandre, que o SAMU ele é um patrimônio do Estado do Espírito Santo, um orgulho, como disse o deputado Bruno, realmente é um dos orgulhos da sociedade capixaba, a sua presença em tantos municípios. Como disse a coordenadora do SAMU Norte, é sempre bem complicado essa questão de denúncias, mas elas existem. Elas existem. Se são verdadeiras, aí são outras histórias. Nós, deputados, nós temos 3 funções: legislar, fiscalizar e representar. Nesse papel de representar, nós temos que dar voz. Temos que dar voz. A voz a quem nem sempre tem voz.
E, às vezes, quem quer voz, ou não tem coragem, ou não tem condições de ter essa voz, mas nós temos que dar essa voz a essas pessoas. Aqui é o local para isso. E quando nós começamos esse debate do SAMU, o objetivo era e é melhorar, aprimorar eventuais problemas, evitando eventuais problemas que apareçam e que nós estamos vendo que existem, que não tem como, né, um serviço dessa complexidade, que exige recursos como tudo na saúde, proteger a dignidade dos trabalhadores, que é fundamental. São profissionais extremamente capacitados, nós precisamos ter profissionais da saúde, são profissionais que lidam o dia inteiro com alto nível de estresse, então se eles não estiverem felizes e motivados no trabalho deles, a gente sabe que a ponta do chicote é o cidadão comum que eles atendem, então isso reverbera lá, então eu me preocupo muito com isso. Então eu falei, vamos chamar isso para o debate. E chamamos para cá. Confesso que fiquei triste de não ter vindo trabalhadores para cá, que eles falaram que viriam. E aí o que acontece? Quando você vê a resposta de lá e não tem ninguém para contestar, fica elas por elas. Se você diz algo e não tem ninguém aqui que contesta, eu é que não posso contestar. Não é verdade? Se você está me dizendo que é assim, que é assado, e que não, que o atraso não existe, aí depois a pessoa vem e me diz no WhatsApp que existe, perdeu a oportunidade. Então, o que vale é isso aí agora. Por outro lado, confesso também que vou continuar monitorando, independente do que foi visto aqui hoje na sessão. Vamos continuar vendo isso, verificando essas condições de trabalho. As respostas, de um modo geral, me satisfizeram, né? Eu entendo que essa questão, por exemplo, da estrutura de trabalho e tudo mais, ela depende de certa... A questão dos salários, por exemplo, esse gap, como foi dito, confesso que é um certo... Esses dias aí de ter que ver isso, verificar, porque existe um uníssono de reclamações disso aí. São muitos trabalhadores que reclamam. Acho que os consórcios e a Avante ou outra prestadora deveriam trabalhar nisso aí para afinar essa questão do pagamento, da data. Inclusive a questão do 13º, que é uma questão que os trabalhadores reclamam. E estava no mês de março e muitos estavam me mandando comprovante de que não tinham recebido a etapa. Eu sei que tem essa questão do saldo financeiro, dos cálculos, mas enfim. E a questão da estrutura, nós temos dificuldades mesmo, né? Nada é perfeito. Questão de uniforme, estrutura. Nós temos um sistema único de saúde que, como se diz, né, ele é uma proposta generosa de dar universalização, né, como diz, uma proposta única do mundo, né, de universalizar a saúde para todos. E isso nem sempre a gente consegue fazer a contento. Nós sempre tentamos. Vou, inclusive, ver essa questão da saúde em Brasília. Nós temos, né, amigos em Brasília, assim como o doutor Bruno tem. Vamos tentar ver o que está acontecendo lá, de por que não vem essa contraparte, né? Já que está tudo liberado lá. Então, vamos fazer isso aí. Fazer esse diálogo, construir essas pontes, para que chegue lá em Cachoeiro e tudo mais. Né? Então, eu me dou por satisfeito com as explicações que eu vi aqui hoje, confesso. Mas vou continuar assim, como deputado, de forma alerta, no sentido positivo, me coloco à disposição do sistema do SAMU, me coloco à disposição para... Já tenho visitado algumas bases, eu confesso que muitas vezes eu chego nesses lugares sem avisar, lá em Cachoeiro, por exemplo, até porque muitos trabalhadores do SAMU ficaram meus amigos por causa disso, me ligam, Calegari, vem aqui fazer uma visita para gente. Então eu vou, né? Mas me coloco à disposição dos gestores também,
não estou aqui inimigo de ninguém, não sou, sou amigo dos trabalhadores e adversário dos gestores ou mesmo da Avante. Não sou inimigo de ninguém. Acho que todo mundo tem que dar as mãos e dialogar. E é isso, me dou por satisfeito e me coloco à disposição dos gestores para conseguirmos fazer um diálogo proveitoso que melhore o SAMU em todo o estado do Espírito Santo e possa corrigir eventuais falhas do sistema. Passa a palavra ao presidente aqui. Ok. Então, gostaria apenas, para encerrar a sessão, de agradecer a presença de todos vocês que saíram dos extremos do estado para nos encontrar aqui no centro, em Vitória, na Assembleia Legislativa, que é a casa do povo capixaba. Cumprimos aqui o nosso papel de fiscalizador nessa sessão solicitada pelo deputado Wellington Calegari. Não posso terminar sem antes, porém, parabenizar a todos vocês pelos serviços que tornam o Espírito Santo modelo para o resto do Brasil. E gostaria, Alexandre, de que você dirigisse palavras ao nosso governador Renato Casagrande em meu nome, né, de parabéns pela coragem de levar o SAMU a 78 cidades capixabas. Um desafio inimaginável para muitos, realizados apenas por um. Tá certo? Um governo. Então, parabéns a todos vocês. Naturalmente que temos muita coisa a ser aperfeiçoada, mas, como eu sempre digo, Calegari, se não houvesse desafios, poderíamos estar à praia a essa hora ou fazendo qualquer outra coisa. Como estamos aqui para resolver problemas e aprimorar o sistema para levar uma saúde que seja de fato digna a todos os capixabas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, no auditório do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Guaçuí, também solicitada pelo novo trabalhador da saúde, deputado Wellington Calegari. Uma boa tarde a todos os senhores e senhoras.